Boa tarde, meninas. Aqui é boa tarde, né? Deixa eu pôr meus pezinhos pra cima, porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que por nós mulheres é um assunto bem interessante, né? Um assunto que a gente procura saber quando a gente tem interesse, que é sobre próteses mamárias. Em primeiro lugar, eu quero falar pra você que tem interesse no assunto, que se você tá aqui, ou você nunca fez uma cirurgia plástica, ou você está procurando saber sobre como está a cirurgia plástica após 10 anos, ou você pretende refazer essa cirurgia plástica. Qualquer uma dessas questões, eu peço para você se inscrever no meu canal, que hoje eu vou contar tudo. Eu tenho próteses mamárias há exatamente 13 anos, vai fazer 13 anos que eu tenho prótese. Eu tinha 18 para 19 anos quando eu coloquei. E depois disso eu comecei a fazer academia, que antes eu não fazia mais. Eu tive 2 filhos, então muita coisa mudou de lá pra cá. O formato das próteses mudaram, tudo mudou. E eu pretendo fazer um orçamento para fazer uma nova cirurgia plástica, que eu vou contar aqui pra vocês. Mas eu só vou fazer o próximo vídeo contando tudo de como foi a consulta e o orçamento, se esse vídeo bater 1000 likes e 1000 inscritos depois que eu postar esse vídeo, tá bom? Então, você já se inscreva no canal, porque se você vai ficar de fora dos próximos capítulos, tá bom? Então, vamos começar. Então, eu tô até aqui com o meu álbum de formatura, que eu vou mostrar pra vocês como eu era antes do silicone. Gente, quando eu tinha, a vida inteira, na verdade, desde pequena, eu tinha uma tia que tinha um peitão, e minha mãe não tinha muito peito, e eu ficava assim, tia, quando você morrer, você deixa os seus peitos para mim? Olha as ideias da menina. E ela falava, deixa, Camilinha. E eu acordava pelas manhãs, gente, eu colocava laranja nos peitos e falava, tia, eu tô igual você. E a adolescência foi chegando, a minha mama não se desenvolveu e por sorte, eu fiz enfermagem e fui trabalhar no bloco cirúrgico, na época era o Hospital Unimed. E um dia, nas minhas férias, estou tentando resumir, eu virei para cirurgião plástica que eu trabalhava com ele e falei assim, doutora, era até doutora Lilian o nome dela. Meu sonho é colocar prótese mamária. Aí ela falou assim, se é seu sonho, vamos realizar. Aí ela, mas eu não tenho dinheiro agora. Aí ela, não, eu vou te dar um desconto. E eu ia entrar de férias no outro mês, eu não tinha dinheiro, gente, eu fazia faculdade na época e trabalhava. Eu falei assim, bora. Na época eu namorava, meu namorado terminou comigo com insegurança. Ele, eu não sei o que passou na cabeça dele, né? Ela vai colocar os peitos dela e vai me largar. Hoje ele é atual meu marido. E a minha irmã foi, conversou com ele, virou e falou assim, Arthur, deixa de ser bobo, Camila vai te largar com ou sem silicone. Se ela for te largar, não vai ser isso que vai fazer ela ficar com você ou não. E acabou que no final das contas ele me presenteou com o valor da prótese que estava faltando. Que quando você vai fazer cirurgia plástica tem o valor da equipe, o valor da prótese, o valor de tudo. Há 13 anos atrás, colocar um silicone era 7 mil reais, gente. E em 7 mil reais naquela época se fazia muita coisa. Hoje em dia, 7 mil reais não se faz muita coisa, né, gente? Mas enfim, coloquei silicone. A prótese escolhida foi uma prótese redonda, né? E de 285 ml. A médica me disse que como eu não tinha seios, né, meu tórax era bem retinho, caberia de 260 a 280 ml no máximo. E como eu não amamentar, né, nunca amamentei na época, não tive oscilação de peso, se eu colocasse uma prótese maior, apesar de ter 1,70 m e meu corpo permitir isso, eu encheria de estria. Então a nossa escolha, na hora ela conseguiu colocar uma de 285 ml. Aí, gente, vou contar pra vocês agora como eu era. Vou mostrar uma foto real. Gente, todo mundo falava que eu não precisava. Aí vocês vão ver, vocês vão dar chacota e falar, não, realmente ela precisava. Eu vou mostrar, tá bom? Deixa eu pegar o celular aqui. Gente, ai, a cara de palhaça, gente, que cara horrorosa. Gente, eu tô muito mais bonita hoje com 31 anos, que eu vou fazer 31 anos, do que com essa foto aqui que eu tava prestes a fazer 18 anos. Eu tinha 17 anos nessa foto, tá, gente? Eu tô muito mais bonita hoje. Olha aqui, gente. Ele tava morrendo de ciúmes de mim no dia dessa formatura por causa desse vestido. Gente, olha que mico. Como que uma pessoa sem peito escolhe um vestido desse? Olha aqui, gente. E mesmo assim, ele era super com bojo e super apertado atrás. Olha aqui, gente, parecia minhas costas, eu não tinha nada.
Nada, nada, nada. Então, realmente, eu precisava de colocar uma prótese de silicone. Então, gente, deixa eu arrumar aqui de novo. Os motivos que fazem a gente colocar silicone quando a gente tem 18 anos são diferentes dos motivos que fazem a gente fazer uma nova cirurgia plástica depois dos 30 anos de idade. É óbvio. Na época, eu coloquei para ter uma segurança melhor, para ter uma autoestima melhor, não só diante de mim, mas eu acho que no fundo, a gente quer que as pessoas achem a gente bonita. Sei lá o que passa na cabeça da gente. Hoje, eu não sei se... mas a gente tem que passar por isso, né? Eu não me arrependo de ter colocado tão nova. Eu acho que foi muito bom pra mim. Mas eu acho, assim, que as pessoas também são bonitas sem silicone. Hoje eu acho as pessoas muito bonitas sem silicone. Mas são fases da vida da gente, né? Eu anotei alguns tópicos pra gente poder conversar aqui sobre isso. Aí eu vou pegar meu caderninho velho aqui. Como eram os meus seios, já falei pra vocês e mostrei. Quantos ml eu coloquei? 285 ml. Embaixo ou em cima do músculo? Eu sempre achava que eu tinha colocado por baixo do músculo. Mas eu tô fazendo acompanhamento de nódulos mamários, que vai ser um próximo vídeo, né? Eu tenho nódulos mamários, resumindo para vocês. Eu fiz biópsia, foi descoberto fibroadenoma, mas depois a gente conversa sobre isso e eu faço acompanhamento. Aí no último ultrassom, a médica falou assim que ela acha que essa prótese está por cima do músculo, porque ela não conseguiu ver a prótese por baixo do músculo do ultrassom, então ela preferiu não colocar na descrição. Como foi a recuperação na época? Muito tranquila, gente, muito tranquila. Eu senti zero dor. Há 13 anos atrás, as técnicas eram diferentes de hoje, tá bom, gente? Hoje tem esse tal de sutiã interno, não fica nem embaixo nem em cima do músculo, fica entre esses dois músculos, né? E na minha época não tinha essas coisas não. E hoje em dia se lipa, faz a lipoaspiração das axilas para poder realçar a prótese. Eu não senti dor, talvez por isso eu não fiz essa lipoaspiração, tá bom? Os meus seios, quando eu deitava, gente, por não ser essas técnicas modernas desse sutiã interno, né, e essa alça de sustentação que se fazem, sempre quando eu deitei, minhas mamas iam para lateral. Até hoje vai. E diz que hoje em dia não, por ter esse sutiã interno, você deita e a prótese ela não lateraliza. É esse legal das técnicas, é porque simula que você tá com sutiã o tempo todo. A minha não tem disso. E foi muito tranquilo. Eu senti muita dor para dormir, porque os primeiros 30 dias você tem que dormir só de barriga para cima. E eu só durmo de lado. Então eu senti muita dor. Cheguei a tomar um remedinho para dormir, mas foi dor nas costas, não foi dor em si na cirurgia, sabe? O que mudou em relação a mim? Minha autoconfiança, minha autoestima, eu me senti mais bonita, né? Me senti mais feminina, porque eu me sentia menos feminina, talvez porque eu trabalhava num bloco cirúrgico e via tantas meninas, tantas mulheres operando todos os dias, se fazia muita cirurgia plástica no hospital que eu trabalhava, então eu acho que aquele cotidiano de conviver com cirurgia plástica me fez mais vontade ainda de fazer cirurgia plástica, né? E agora eu vou falar, gente, de como o meu peito foi mudando, como os meus seios foram mudando. Quando eu coloquei o silicone, eu não malhava, eu não tinha tempo disso. E depois eu comecei a praticar atividade física. E meus peitos foram mudando, gente, porque meu percentual de gordura foi diminuindo. Então parecia que a minha prótese diminuiu de tamanho. Mas não foi isso, né, gente? O percentual de gordura que diminuiu. Então parece que ela deu uma enxugada, sabe? Diminuiu bastante. Mas eu vou colocar foto aqui pra vocês no final do vídeo de como era antes, tá bom? Antes dos meus filhos e como ficou depois dos meus filhos. E depois, gente, há 4 anos atrás eu engravidei do meu primeiro filho, Murilo. E, gente, como eu nunca tinha engravidado antes, no início da gestação meu peito cresceu demais. Parecia que eu tinha 500 ml de silicone, sabe? Que dobrou de tamanho. E, graças a Deus eu não dei estria. Mas a gente produz leite, né, gente? E a gente tem um inchaço bem significativo na gravidez, então meus peitos encheram demais. Eu achei que meu peito ia no umbigo depois que eu ganhasse ele, mas até que não foi, não. E aí, gente, veio a hora que o Murilo nasceu e eu precisava amamentar. E muitas pessoas têm essa dúvida, se o silicone, ele atrapalha na amamentação. Não, gente, não me atrapalhou, não foi o silicone que atrapalhou na amamentação. Eu tive a produção de leite da mesma forma, inclusive eu tive mastite, porque eu produzia muito leite mesmo, gente. Meu peito ficou desse tamanho, tava empedrando. Mas eu tive diabetes gestacional e o meu filho nasceu com CIUR, que a gente fala, ele deu restrição de crescimento.
e ele nasceu com peso de quase de prematuro e ele não conseguia sugar. Ele sentia falta de ar de sugar, sabe? Então, por mais que eu tentava tirar naquela bombinha, eu contratei essas consultoras de amamentação para poder me ajudar, para não falar que eu não tentei. Nunca foi meu sonho amamentar, gente. Eu não tenho vergonha disso, sabe? Mas então eu contratei para não falar que eu não tentei. Porque eu sempre falei, Deus, não é meu sonho amamentar, mas se for permitido eu dar leite, eu vou dar, não vou negar leite pro meu filho. E assim eu fiz. E eu colocava o Murilo para amamentar, gente, eu tenho foto. Tenho foto dele tentando amamentar em mim. Muito feia a foto, mas eu não vou postar aqui não. Meu peito desse tamanho, cheio de leite. E ele não sugava, gente. Não sugava. E era uma dor insuportável. Porque produzia leite e o menino não sugava. Então, o silicone não atrapalhou na amamentação, porque eu conseguia tirar na bombinha. Eu não consegui permanecer porque eu sentia muita dor. Então, eu comprei a mamadeira e a fórmula, porque o meu menino precisava sobreviver, né, gente? No entanto, ele ficou na UTI, porque ele não mamava, ele precisava ganhar peso. E aí, gente, a prova disso é que a consultora de amamentação tirava uma mamadeira cheia na hora que ela ia desempedrar a mastite, fazer as massagens, saía aquele leite amarelo, que é dos primeiros dias, um tanto assim de uma vez da mamadeira. A dor era muita. Então, o silicone, não, pelo menos pra mim, não me atrapalhou a amamentar nenhuma das duas gestações. Eu não consegui amamentar na segunda também por causa da diabetes gestacional, mas a produção de leite foi intensa, foi muito grande a produção de leite, sabe? E assim, eu acredito que quem faz a mastopexia, aquela que tira a pele, que não é só um implante, por mexer no suco mamário, fazer aquela reconstrução, tirar parte da gordura e da pele, eu acredito que pode sim atrapalhar na produção de leite, que os médicos até falam isso, tá? Mas no caso de só a prótese de silicone, eu acho que é a minoria das pessoas que vão impedir de amamentar por causa disso. Tem várias clientes que amamentaram tranquilamente com prótese, tá bom? Se for uma dúvida de vocês. E aí, depois que os meninos pararam de amamentar, gente, o peito da gente muda bastante sim, tá bom? Eu sempre fui magra, eu ganhei só 8 quilos em cada gestação, então eu não tive muito ganho de peso, mas o peito muda. Então hoje tem dias que eu fico assim, eu quero fazer uma cirurgia, porque eu sinto falta daquele colo redondo. Eu não tenho mais aquele colo. Na hora que eu coloco um biquíni de alça, aí tem aquela sustentação da alça e o colo fica bonito, sabe? Mas quando eu tô sem o silicone, claro que eu percebo que as mamas estão cedidas, não está caídas ao ponto de falar assim. Eu me questiono, será que hoje eu quero uma cicatriz? Porque o médico pode falar comigo que eu quero pode colocar uma prótese maior. Eu não sei o que ele vai falar comigo, então eu quero consultar, quero ver o que ele vai falar comigo, porque hoje eu não tenho a pele tão firme. Por eu ter tido, agora que a gente não produz mais colágeno na idade que eu estou, né, gente? E por eu ter tido 2 filhos, 2 gestações, hoje a pele é mais fina. Então eu não quero uma prótese maior do que eu tenho hoje, porque pode ser uma solução. Ele falar assim, ó, vamos preencher com uma prótese maior, já que a sua queda não foi tão grande, que vai preencher esse vazio, essa flacidez vai melhorar. Mas eu gosto de pensar, para quem não tem tanto dinheiro para fazer cirurgias recorrentes a vida inteira, que a partir de agora é só ladeira abaixo, né, gente? A produção de colágeno vai diminuindo a cada tempo. Se eu colocar uma prótese muito grande, eu acredito que daqui 5 anos ela tá no umbigo, se eu não tirar a pele. Então, talvez a pele vai ser mínima que eu vou precisar tirar, mas eu quero uma cirurgia duradoura, porque o meu dinheiro não é capim. Então, pode ser que dependendo da conversa que o médico converse comigo, eu não vou fazer meus peitos agora. Então, vai ser cenas para os próximos capítulos. Tenho vontade de fazer? Tenho. Mas eu vou colocar na ponta da caneta que ele vai falar comigo sobre a cicatriz. Porque hoje a minha barriga me incomoda mais do que o meu peito. Tá bom? Vou falar sobre a barriga agora. Se eu tiver que escolher, não tiver dinheiro para fazer os dois, eu vou fazer a minha barriga, tá, gente? Depois eu faço o peito. Porque, primeiro, é uma cirurgia mais extensa, né? E eu tenho 2 filhos pequenos que eu quero pegar no colo. E se eu fizer só a minha barriga, eu vou poder pegar ele no colo mais rápido. E assim, o que me incomoda na minha barriga? Eu não tive uma grande ganho de peso, mas a minha barriga não me incomoda de frente. Mas quando eu tô de lado, eu sinto minha barriga estufada. Como se eu tivesse de 3 meses de gravidez, porém mais durinha. Minha barriga não é muito flácida, só que eu sinto esse ovinho. Eu acredito que é uma diástase, uma herniazinha que eu tenho. Então, o que eu penso em fazer? Ou uma mini abdominoplastia, que eu pesquisei muito sobre isso. Se você já tiver feito, me conta aqui nos comentários, tá bom? Que eu quero ouvir a experiência de vocês.
uma mini abdominoplastia que vai aproveitar o tamanho da minha cicatriz da cesárea, vai corrigir a minha diástase, vai grampear todos aqueles músculos que não se fecharam depois da gravidez. Eu quero ele fechadinho de novo e poder usar meus vestidos tranquilamente sem achar que eu tô grávida. Porque eu sou magra, tá, gente? Não tô falando disso. E aproveitar e fazer uma lipo, claro, colocar a gordurinha que sobrou ali da lipo, colocar no bumbum, eu quero isso tudo. Mas meu grande incômodo hoje é a minha barriga. Esse estufamento que tem na hora que você usa um biquíni, eu acho que eu sempre tô grávida de 3 meses. Eu vou colocar a montagem das fotos aqui e durante o vídeo, aliás, eu vou editar ele colocando as fotos e eu printei no Instagram as fotos antigas, né, de quando eu não tinha filho. E tem até a data, 2016, 2018, e vou postar atual. Meus peitos não estão feios, tá bom, gente? Caiu um pouquinho, tenho vontade de trocar, mas não é uma coisa de emergência. Pra falar assim, se eu pudesse operar, operava amanhã minha barriga. Com certeza. Eu ia ter aquela cinturinha de Barbie e essa hérnia e essa diástase fechada. E eu pretendo fazer, gente, uma consulta. E eu vou contar tudo pra vocês. Eu já falei no início do vídeo. Se inscreva no canal. E dá um like, compartilha com um amigo que sonha, porque nos próximos, espero que esse mês ainda, eu já faça um vídeo novo contando pra vocês quanto foi o orçamento que eu fiz de cirurgia e o que o médico me contou. Então eu espero vocês. Aqui, ó, agora vou colocar a foto pra vocês de como está os meus seios atualmente, tá bom? Mas de biquíni, eu não vou me expor aqui e ficar mostrando meus peitos pra vocês. Porque do mesmo jeito que tem mulheres que assistem a gente aqui, tem homens que eu acredito que sexualizam a gente. Vai saber o que vai fazer no banheiro vendo a gente, né? Vou postar só a foto. E vou postar foto também de quando eu não tinha filho, tá bom? Vou tentar, gente, eu não sei editar muito bem o vídeo. Vou tentar fazer essa edição bem legal. Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque vocês vão ficar sabendo de tudinho. Você que é mãe, é muito importante vocês assistirem os próximos vídeos. E eu tenho certeza de quem é mãe, a barriga também incomoda. Se você ganhou muito peso, você vai querer fazer uma abdominoplastia total. Se você ganhou menos peso igual eu, você quer fechar diástase. Então isso é um tema da mulher depois dos 30 anos. Ô, gente, eu já ia esquecer de falar com vocês um negócio. Deixa eu colocar esse... Gente, eu já ia esquecer de falar um negócio com vocês. Depois que eu perdi o peso das minhas crianças, eu tive uma coisa chamada rippling. Isso aí, o que acontece? Eu percebi que quando eu tirava o sutiã, minha mama ficava toda amassada. Melhorou um pouquinho, sabe, gente? Então, quando eu tiro o sutiã e eu fico muito tempo de sutiã, eu tiro o sutiã, minha mama tem abaulamentos. E o que é esse abaulamento? Eu pesquisei na internet, né? E quando eu fiz o último ultrassom, eu acabei verificando isso. Como agora a prótese de hoje em dia, gente, não tem data de validade mais. A gente só troca se der problema. Ou com a idade, gente, vai passando 20, 15, 10 anos, a gente envelhece, a gente ganha peso, perde peso e isso vai causando flacidez, enfim. E eu perdendo muito gordura, esse processo que eu comecei a fazer academia, perdi gordura, veio a amamentação, a minha prótese tá mais velhinha, né, gente? Então ela não deu problema nenhum, mas ela deu uns abaulamentos internos. E com a perda de gordura, que eu tenho pouca gordura hoje no peito, dá pra perceber esses abaulamentos. Então quando eu uso sutiã e tiro, mostra isso. Por enquanto, o médico falou que é só estética do ultrassom. Mas ela falou que o dia que eu fizesse a consulta médica, era para conversar com o cirurgião para ver o que ele falava, né? E talvez com preenchimento de gordura, se eu não for fazer a mama agora, se eu fizer preenchimento de gordura, talvez resolva, se não tiver muita queda na mama. Ou trocando por uma nova prótese. Então, eu acredito que tudo isso vai ser conversado na nossa conversa da cirurgia plástica, né? Então, beijo para vocês.